Olá, amigos. Estamos de volta com mais um momento de reflexão e hoje nós vamos falar de um tema um tanto polêmico, o egoísmo. O que seria o egoísmo? A doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a matriz de todos os males do homem. O ser egoísta coloca sempre seus interesses, opiniões, desejos em primeiro lugar, além de eventualmente acrescentar a isso ciúme, inveja, insatisfação. Marli, parece que o egoísmo é bem difícil de ser excluído inteiramente do coração humano, não é mesmo? Já que ele é movido principalmente pelo sentimento do nosso interesse pessoal. Dessa forma, como podemos nos aproximar da perfeição moral? Como podemos atingir essa meta? Eliseu, sabemos que ainda precisaremos de muitas encarnações para atingir a perfeição moral. Mas para nos aproximarmos dela, precisamos atacar o mal pela raiz, destruindo a causa do nosso egoísmo. Precisamos nos instruir acerca das coisas espirituais e assim realizarmos nossa depuração, substituindo as más inclinações por boas. O egoísmo é incompatível com a verdadeira justiça, que está intimamente comprometida com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras virtudes. Elis, como saber de que forma o egoísmo se reflete nos meus atos e na minha vida? Eliseu, se o egoísmo está na base de tudo, devemos nos perguntar quando sentirmos raiva, paixão, ciúme, inveja, vaidade, quando estamos ansiosos, quando estamos deprimidos. Onde está o nosso egoísmo? Por exemplo, somos ciumentos porque queremos ter a posse. Sentimos raiva por não queremos ser contrariados. Furtamos para promovermos a posse indevida. Detalhe, tudo sempre a nosso favor. O egoísmo em minha vida é ultrapassar o limite entre me cuidar e querer tudo para mim. Quando compreendermos que o egoísmo reside nas causas que geram o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, e por isso ficamos magoados, perturbamos todas as relações sociais, provocamos dissensões, aniquilamos a confiança, e que nos obriga, por exemplo, a nos mantermos constantemente na defensiva contra um vizinho ou um amigo que se torna inimigo por não cumprir as nossas expectativas, enfim. Compreenderemos também que esse vício é incompatível com a nossa felicidade e podemos mesmo acrescentar com a nossa própria segurança. Marli, esse materialismo que nós vivemos hoje, ele influencia no nosso egoísmo? Com certeza, Eliseu. Pelo medo de perder o que acumulamos, ou pela ânsia de aumentarmos nossas posses, nos aprisionamos no materialismo. Ele também nos dá uma visão equivocada do que somos verdadeiramente. Achamos-nos mais importantes conforme nossas posses. Se nós temos uma melhor educação, mais dinheiro, mais status, mais beleza, um corpo bonito e assim por diante. As questões materialistas acabam sobrepujando as questões morais. Intoxicamos-nos de orgulho e nos queremos melhores e mais merecedores do que outros. Elis, existe alguma forma de sairmos desse autocentramento e enxergarmos um pouquinho mais os nossos irmãos? Talvez aí a gente precise entrar com um exercício muito importante que podemos colocar na nossa lista de metas para essa vida. Se colocar no lugar do outro ou praticar a empatia, que é a mesma coisa. Somos propensos a dividir o mundo entre eu e os outros, o meu e o seu. O meu filho, a minha esposa, a minha mãe, meu trabalho, enfim. Enxergamos o mundo de maneira individual de acordo com as nossas necessidades. A partir do momento que ampliamos esse olhar abrangendo quem está ao nosso redor, enxergamos as necessidades alheias e passamos a entender que se o outro estiver bem e feliz, nós também teremos esse bem-estar.
Somos seres individuais e estamos encarnados para nos melhorarmos. Mas isso só será possível quando conseguirmos aceitar tanto a nós mesmos quanto os outros. Bom, quando nós passamos a nos cuidar mais e nos importar menos com o que os outros fazem, isso também seria egoísmo? Uma ótima reflexão essa, né? Jesus nos disse que para amar ao próximo precisamos amar a nós mesmos. Então seria natural que para aprender a amar ao próximo, aprendêssemos a nos amar primeiro. Confundimos egoísmo com autopreservação, com autocuidado. Se pudermos respeitar nossos limites e promover esse respeito também em relação ao outro, pouparemos muitas discussões e entraves desnecessários na convivência com quem está ao nosso redor. Marli, falamos muito em egoísmo e sempre a gente acha que o egoísmo está no outro, mas como curar esse egoísmo em nós? Olha, Eliseu, o egoísmo só será curado através do autoconhecimento e pela educação. Mas não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação moral cria em nós regras do bem proceder, por meio do conhecimento das leis divinas e, consequentemente, cria novos hábitos. A educação é a chave do progresso moral. Elis, existem esperanças para nós de vermos um futuro sem esse egoísmo reinante hoje aqui? A gente precisa sempre ter esperança, né? Quando conseguirmos nos libertar do egoísmo que nos domina, viveremos como irmãos, sem nos fazermos mal algum, auxiliando-nos reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, os fortes serão o amparo e não os opressores dos fracos, e não seremos mais vistos como homens a quem faltará o indispensável, porque todos nós praticaremos a lei de justiça. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os nossos esforços, se quisermos assegurar a nossa felicidade neste mundo, tanto quanto no nosso futuro. Nós sabemos que existem hoje ainda muitas almas solitárias, simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado hoje uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. Mas nós temos um antídoto para isso, né? Para nós livrarmos desse egoísmo, nós precisamos ter o conhecimento da vida espiritual. Bom, gente, esse foi o nosso recadinho de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Motivos para reflexão nós temos aí, hein? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. Até mais.